Fala galera, eu sou o Gabiru, está começando mais um Botafogo Podcast, é um prazer inenarrável estar aqui, deixe seu like, participe, vire membro se você puder, é um prazer e vamos juntos. Hoje ao meu lado, Cadu Mack, tudo bem meu amigo? Tudo na paz, irmão, vambora, vamos para mais uma, porque hoje o convidado promete para a galera da nossa geração, Sabia né? que você ia falar isso. Em especial, né, para o torcedor ali na faixa dos 38, 40, 42 anos em diante, pôde vivenciar momentos incríveis, históricos, para a nossa geração, talvez o primeiro, assim, mais emblemático, mas o convidado de hoje vai nos lembrar de muita coisa bacana que a gente viveu, né? E vai nos levar de volta aos anos 90. Wagner, seja bem-vindo, muito obrigado por estar aqui, um dos maiores goleiros que eu já vi jogar. Obrigado, é um prazer estar novamente aqui com vocês, né, no Botafogo Podcast, isso, né? Isso. Ele sempre se enrola. Eu fico bastante feliz em receber esses convites de vocês, né? Poder estar aqui, poder viver um pouquinho, né? Dessa áurea boa aqui que tem esse clube. Tem muitos anos pra gente falar, né, Cadu? E vamos começar do zero, assim, de como você começou a sua carreira, a partir do momento que você se viu como goleiro. Na verdade, assim, virei goleiro porque não tinha muita habilidade nos pés, né? E eu queria estar junto com os amigos, meu pai acabou me botando na posição. E deu certo, né? Nós começamos por volta de 84 no Bom Sucesso. Aí depois eu tive um período no Mesquita, isso na base, né? Na época era infantil, juvenil. Pré-mirim. Mas eu não fiz pré-mirim, eu fiz infantil, juvenil, júnior e depois o profissional. Né? 2 anos no Mesquita, depois eu fui transferido para o Bangu em 88 e lá eu permaneci até vim vestir essa camisa gloriosa em 93, né? Que eu tive esse privilégio a partir de 1993, um pouco antes da conquista da Copa da Conmebol. Como é que foi essa chegada no Botafogo, né? Porque assim, você estava falando da tua trajetória, Bom Sucesso, Mesquita, Bangu. É bem verdade que lá atrás, né, esses times de menor investimento no Rio, eles municiavam muito os clubes grandes. Sim. Como é que foi essa transição? Porque, com todo respeito ao Bangu, ao Bom Sucesso, muitos jogadores estão nesses clubes querendo ir para o grande do futebol carioca e você teve esse privilégio, né? Antigamente saía muito garoto, né? Desses pequenos clubes, né? Para vestir a camisa dos... Né? Tinha olheiros, tinha essas coisas todas. Hoje em dia fica mais difícil, né? Mas eu fui observado várias vezes, alguns outros clubes também tentou época de juvenil, mas como eu falei, eu galguei até o profissional, até 2 anos de profissional no Bangu, quando o Botafogo precisava de um goleiro, porque Carlão tinha machucado, vocês devem lembrar, claro. Né? Ele veio pro Botafogo, depois de uma memorável partida contra o Botafogo, e machucou, e eu já vinha também sendo observado 1 ano antes, né? Chegou aos meus ouvidos que o Botafogo queria eu e mais 2 outros jogadores, aí não deu certo. 92, 93 acabou acontecendo, graças a Deus aconteceu, né? Isso na minha vida, esse clube maravilhoso na minha vida, e deu no que deu até o último jogo. Falando um pouquinho do Carlão, né? Eu lembro bastante do Carlão, na verdade. Teve essa campanha em 93, você chega, o William Bacana como goleiro, e chega em 94, que vem Túlio e Roberto Cavalo. Roberto Cavalo, Griso, isso. Uma turma veio do Sul. Márcio Caruaru também? Márcio Caruaru, não, Márcio Caruaru não lembro. Acho que ele chega junto com o Roberto Cavalo também. Não, o Túlio é apresentado junto com o Roberto Cavalo. O Roberto Cavalo vem do Vitória e... O Caruaru é 1 ano antes. Antes, né? Eu joguei contra ele. Você pelo enfrentou Bangu, o Caruaru. Eu enfrentei eu o lembro Caruaru. que ele era o Caruaru veio com o Perivaldo, se eu não me engano. Caruaru e mais os outros 2 jogadores 1 ano antes. Aí em 94 veio o Túlio, Roberto Cavalo, aí eu já tava. Aí começa a montagem do que viria a ser 95. Porque em 94 a gente fala pouco, mas o Botafogo foi bem no Brasileiro. Chegamos até a última rodada. Chegamos em quinto. Exato. A eliminação para o Atlético Mineiro no Maracanã. 2-1. O Botafogo vence o jogo, mas por conta da combinação de resultados fica a vantagem era do Atlético. Isso aí. Fala um pouquinho sobre 94, o que ajudou 95, né? O que vocês aprenderam com os erros ali? Enfim. Na verdade, sim. Eu comecei o campeonato de 94, fizemos aquele estadual que, né, depois perdemos até o... Lembra do Adriano, que fez 2 gols, empatou? Aquele jogo, que veio de São Paulo, enfim, né? Aí é 95. Isso é 94. Não, esse é Taça Guanabara de 95. 95? Isso. Flamengo 3, a gente volta e meia conversa e relembra desse jogo. Então esse jogo é terrível. Mas 94, assim, eu pouco joguei, né?
entrava, saía e tal, eu só consegui me firmar mesmo. No Botafogo, teve várias trocas de treinadores em 94. Enfim, eu não me adaptei muito com alguns treinadores, né? Alguns treinamentos também ainda eu não estava conseguindo me adaptar. Quando chegou em 95, né, já mais ou menos uma base formada, acho que, se eu não me engano, o Gotardo também chegou para 95, o Gotardo chegou antes, em 94 também. E depois voltou para o Brasileiro. Então, aí deu uma fortalecida. Donizete veio do México. Donizete, o Gonçalves, aí montou aquela espinha dorsal e começamos a trabalhar, e eles orientando a gente, os mais novos, né, dando esse suporte, né. Enfim, aí foi trabalhar, escutar, aprender, né, e seguir em frente, e graças a Deus deu resultado. E o curioso nesse time de 95, né, assim, se a gente for, quem viveu aquela época, o torcedor sabe, eu acho que os jogadores também tiveram essa percepção, é que o Botafogo não entrou no Brasileiro como um postulante a título, né, a gente não olhava, apesar da campanha boa de 94, a gente não olhava, 95 vem para título. Era aquela de fazer uma boa campanha, era um outro formato de campeoto também. Não era de chaves, né? Eram duas chaves, aí classificavam 4, aí o primeiro com quarto. Semifinal e final. Assim, dentro do grupo, né, quando o trabalho começou a ser montado, como é que vocês observavam, assim, onde vocês achavam que dava para chegar no início? Claro que quando você começa a engrenar, você, dá para ir mais longe. Eu costumo dizer, né, nós fizemos uma boa campanha logo na primeira fase. Mas acreditar mesmo, Wagner, eu costumo dizer que foi um jogo contra o Goiás lá. 1-0. 1-0 a gente. Ali eu falei assim, deu o clique. Eu falei ali, o Sérgio Manuel pula na minha carconda depois do jogo e faz uma festa danada. Eu falo, cara, não é possível que a gente não vai ganhar esse título. Ali eu falei isso pra mim mesmo. E deu no que deu, né? E aconteceu realmente, né? Ali, pra mim, aquele jogo foi o que me deu a certeza que a gente podia ter sido campeão. Só lembrando, né, Cadu? Carioca a gente joga com o Jair Pereira, treinador. 95? Acho que era o Jair Pereira, se eu não me engano. Exatamente, mas... Tem essa troca, que aí eu queria que você falasse sobre o Paulo Autuori, né? No Brasileiro. Treinador desconhecido, eu queria que você falasse dele. Que ele chega como um treinador desconhecido aqui no Brasil, obviamente. Queria que você falasse assim, como é que foi a mudança. Primeiro como pessoa, né? Sim. Um baita de um cara que chegou e conversando, orientando, mostrando um montão de coisa pra gente boas, né? E dentro de campo, cara, ele tinha uma facilidade de organização e assim, pra gente, a gente pegava rápido, porque ele falava, mostrava dentro de campo, aquela coisa de tá dentro do campo, tá orientando, tá parando. Assim, ele era desconhecido por alguns, mas pro Gotardo não era, que o Gotardo já conhecia o trabalho dele, então ajudava a orientar a gente também. E ele conquistou o grupo rápido, cara, pela simpatia, pela honestidade, entendeu? Foi uma coisa bem legal ele ter vindo e da maneira que veio e conquistou o grupo, entendeu? E na época, né, assim, a década de 90, até 2000 acontecia muito, né? O futebol mudava pouco, né? Os jogadores eram... a gente fala do time de 95, do goleiro ao ponto esquerda, né? Como a gente brinca. O torcedor sabe de cor que raramente mexia no time, mexia muito pouco. E assim, desde o início foram poucas as mudanças, né? Dá pra dizer que foi... O nosso grupo é meio restrito, enxuto, né? Meio enxutinho. Tinha o Marcelo Alves no banco. Tinha o Marcelo Alves, o Narciso. Marcelo Alves, Narciso, Moisés. Iranildo, você já falou. O Groto pra zaga. O banco era curto também, né? Era curto. Aquela turma e tinha mais a garotada, né? Alguns garotos que completavam, né? O Carlão, óbvio, que tava com a gente também. Então rodava ali, entendeu? E todo mundo abraçava a causa, não tinha essa não. O Guto na lateral esquerda. O Guto também, vez ou outra entrava, essa turma. E quando entrava, precisava, eles davam conta do recado também. Mas assim, até para formar um conjunto, né? Acho que naquela época, com a repetição, ainda mais em elencos mais curtos, né? O conjunto se fortalecia muito, né? Assim, você como goleiro tinha a linha com 4 defensores. Cada um se conhecia, se entendia, e quanto mais jogava junto, mais jogava melhorava. Junto, melhorava ainda mais. E o entendimento, cara, assim, o Gotardo e o Gonçalves tinham uma percepção. Eram os treinadores dentro de campo. Porque eles viam o posicionamento da gente, o que tinha que fazer, aonde tinha que posicionar, a hora que tinha que subir, a hora que tinha que esperar, entendeu? Eram 2 treinadores dentro de campo que davam suporte no modo geral, entendeu? O treinador também que, do lado de fora,
Você viu via Paulo pouco falava na beira de campo, ele mal chegava, os sinais dele, o Gotardo e o Gonçalves já sabiam o que queria, ia lá, executava e a gente mandava brasa. Tinha o Leandro no meio campo também, né? O Leandro Jamir era... Os encaixes daquele time eram impressionantes, né? Do lado esquerdo, o André Silva junto com o Sérgio Manuel, num entrosamento um de ajudava o outro, assim, perfeito. Era uma sincronia aqui. Muito grande. Né? Os do setores outro lado, se encaixaram do absolutamente. outro lado, o Wilson Goiano com o Donizete também dava certo, encaixe. dava um encaixe A legal. dupla de volantes, o Jamir e o Leandro. Isso aí, né? E O quando Beto, o Moisés também entrava, meu irmão, era a mesma coisa, característica. entendeu? Donizete e Túlio como dupla, não tem nem o que falar, né? E o Beto e o Sérgio Manuel arrastava a gente pra frente, né? Era um time realmente assim que encaixou, né? Os setores encaixaram muito bem e o time fluiu de uma forma incrível, né? Assim, a gente ia para os jogos do Botafogo com muita alegria, porque além de um time técnico, acho que até mais do que técnico, era um time muito aguerrido, né? E simpático também, né, cara? Sim, brincalhão, torcida, leve. Não tinha problema nenhum. Às vezes as pessoas acham que tinha problema dentro do elenco. É a cobrança natural de um com o outro querer ganhar. Eu costumo dizer isso. Né? Mas não tinha cobrança, a divisão não tinha, Túlio não tinha Gotardo. nada. É lenda. O Gotardo cobrava mesmo. Ele fala até hoje. Ele cobrava, era o papel dele. Entendeu? Tinha aqueles negócios de salário, aquelas coisas todas, mas dentro de campo, meu irmão. A história que existiu Acabou. grupo de um lado e um grupo do outro, isso aí é lenda. É lenda. Teve Era um nada grande disso. grupo. Existia cobrança, sim. Né? Mas dentro de campo, quando a gente entrava dentro de campo, era uma harmonia, era todo mundo por todo mundo, não tinha problema nenhum de extra-campo levar para dentro de campo, entendeu? Sim. O Túlio recebia pela Seven-Up, era o garoto propaganda. Pronto, beleza, mas olha só, entra dentro de campo, meu irmão. Ajuda a gente, pra gente poder também ter o nosso retorno. Pra ficar bom pra todo mundo. Pra ficar bom pra todo mundo. Então era assim, a cobrança era dessa forma, não tinha. E com certeza, se tinha esse pensamento, ajuda a gente pro Túlio. O que mais ele fez, e aí você pode falar do Túlio, foi ajudar, 94 e 95, né? Fazer gol até cansar. Porque tinha alguns coisa jogos, que não cansava, né? Não cansava ainda bem. Porque tinha alguns jogos assim, que o Botafogo tomava uma pressão, você fazia as defesas lá, a gente pensava, tem que sobrar uma bola no pé dele. Daqui a pouco ele ia lá e resolvia. E o grupo tinha esse entendimento também? Tinha, claro que tinha. É isso aí, é uma bola pro Túlio, resolve o problema, depois a gente fecha a casinha e... E aí o Wagner segura os outros problemas. O Gotardo, o Gonçalves segurava também junto comigo, às vezes a gente mandava bater lá na frente, deixa o resto. Era assim, era Tu consegue lembrar alguma história boa, assim, pode ser dentro ou fora de campo? Sobre essas coisas. Aquelas publicáveis. Boas histórias de Túlio Gotardo, ou de você lembrar assim, de alguma cobrança a mais, ou uma brincadeira a mais. Que de repente pode até te fazer lembrar de alguma. Porque o Túlio, ele muitas das vezes, né, tinha o Dia Internacional da Mulher. Aí ele dava entrevista lá, vou fazer o gol para as mulheres. Ele chamava a torcida para ele, né? Essa responsabilidade para ele. Para a torcida e dentro do grupo. Como é que vocês viam isso? A gente via. Túlio, não promete. A gente deixava, a gente gostava, porque ele trazia pra gente uma energia boa, a gente sabia que ele ia retribuir aquilo que ele estava prometendo, entendeu? E a gente deixava ele brincar, zoar, e não afetava. Não tinha problema nenhum essas brincadeiras dele, entendeu? Até porque também antigamente tinha muito disso, né, cara? Muito, né? Não era só o Túlio. Sim. Outros jogadores faziam essa brincadeira. Né? Cara. Era uma coisa saudável, né? Você acha que o futebol hoje em dia perdeu? Tá muito burocrático, né? Essa graça. Essa coisa de não poder falar, não poder brincar, não poder zoar um ao outro. Tudo ofende, tudo acaba. Qualquer coisinha é muito mimimi, né? Igual se fala aí, é muito mimimi, mas. Mas o Túlio, para as entrevistas assim, ele movimentava bastante. Né? A galera gostava, a torcida, ovacionava a gente, chamava os nossos nomes de igual para igual, enfim. Mas fora das câmeras, ele tinha essas brincadeiras internas também? Ele era menos brincalhão fora das câmeras. Ah, Ele era mais devagarzão quando estava fora. Quando ligava a câmera e dava a luzinha vermelha. Ele gosta do holofote. Coisa dele mesmo. Você sabe que a primeira fase, né, o Botafogo se classifica na segunda fase. A primeira fase tem 2 jogos para mim emblemáticos. Um é contra o Grêmio, lá em Porto Alegre, 3-2. Eu acho um dos grandes jogos. E era da muito competição. difícil ganhar no Grêmio do Olímpico. Eu não lembro desses jogos, não. Vocês lembram de coisa pra caramba. Porque a gente era novo. Olha, eu quero dizer a verdade. Eu lembro de um jogo que foi chato pra caramba. Se eu não me engano, nós perdemos. Foi pro Vitória. Vitória foi 2-2. Foi 2-2, né? Primeiro jogo. Foi 2-2. Sim. Acho que contra o Santa Cruz, né? Se eu não me engano, Santa Cruz. Santa Cruz um jogo lá no Recife.
Pode ter sido Acho Náutico. que foi. Não. A gente- Náutico ou Santa Cruz, um dos dois jogos. Santa Cruz eu acho que não. Não lembro. Lembro de um jogo, porra, que foi chato pra caramba também, que nós perdemos, mas ganhamos até bicho, que foi contra o Cruzeiro. 5-3. Grande jogo. Foi um baita de um Grande jogo. jogo, um jogaço. Entendeu? Um outro jogo legal, assim, que eu lembro. O jogo contra o Flamengo também, lá em esse- Fortaleza. que a e gente esse é na teve- primeira que a fase. gente- Isso é a 3-1. primeira fase ainda. Primeira fase, é. É o primeiro... Esse jogo é lendário. Um outro jogo que eu acho muito legal de lembrar, que foi um jogo muito difícil, e a Portuguesa, Botafogo e Portuguesa no Caio Martins, 1-0, e o gol do Túlio de falta. Túlio fez um gol de falta, que era Isso eu não lembro. incomum. Um outro legal também, porra, que eu lembrei que foi um baita de um jogo também, que não foi nem no Rio. Foi na Paraíba contra o Inter, 1-1, que levaram o jogo pra lá pra poder... Negócio, Dá uma aqueles movimentada, negócios, né? Esse campeonato teve muito isso contra o A Fluminense gente também. saía foi muito, fora, jogava fora, direto. Ó, jogamos contra o Fluminense em Cariacica. Cariacica. E o jogo contra o Flamengo, que você falou há pouco, né? Foi um 3-1. Foi E em assim, Fortaleza. pra gente, torcedor, foi meio que uma devolução do jogo que você estava dizendo, dos 2 gols do Adriano Atrás, na Taça é. Guanabara e tal. Isso. Assim, o Flamengo, pela rivalidade histórica, é um time que o torcedor já tem atravessado. E o jogo da Taça Guanabara de 95, esse 3-2 que o Botafogo perde, Porra, atravessadíssimo. mais na atravessado garganta. ainda. E aí, quando a gente vence o Flamengo lá, 3-1, Eles jogo fazendo festa, e andando um de jogo lancha. muito marcante que pra era, gente. era... E pros jogadores, assim, tem times e derrotas que ficam atravessadas que vocês entram em campo do tipo, cara, a gente tem que pegar esses caras. Principalmente Pra eles pra lá. eles. Pesa pra caramba quando perde pro Flamengo, cara. É um... Assim, O elenco, o fica ruim pra gente. ambiente né? dá uma Fica ruim, pesada. fica ruim. E aí, De a pagar, não é bom perder, claro, mas pro Flamengo é pior ainda. tem derrotas. Tem, que marca. E são duas, né? Porque contextualizando, essa da Taça Guanabara era a final, a gente levava muito a sério a Taça Guanabara nessa época. Uhum. O Túlio é expulso com 2 minutos de jogo. Foi uma vantagem pro Flamengo, né? Porque expulsou o Túlio e o Aguinaldo juntos. Isso. Aí o Flamengo perdeu um zagueiro e a gente perdeu o nosso atacante, principal jogador. E depois tem um jogo que o Botafogo poderia ter se classificado ainda, que é o Botafogo Flamengo 1-0, que o Roger pega 50 chutes a gol. Depois e viria a ser goleiro do Botafogo. isso tudo faz com que o time chegue bem no Brasileiro, porque aprende com as lições, chegam novos jogadores, né? Ainda, quase que veio o Valdeir, que era de 92, enfim. E aí chega a semifinal contra o Cruzeiro. O Botafogo tinha vantagem de 2 Foi um empates jogo, por ter foi um feito a jogão melhor. também, né? Jogão. 2 jogos, né? 2 grandes jogos. 2 grandes jogos. E O lá em empate era Minas- nosso, né? E lá em Minas, Dois empates. Sim. e lá os em dois Minas empates. eles botaram pressão mesmo, né? A gente Porra, fala muito do bota Santos, pressão nisso. mas no jogo em Belo Horizonte o Cruzeiro botou muita pressão e você já Muita começou a trabalhar muito já na semifinal, né? E também teve um jogo, uma bola na trave que ela voltou na minha mão. Foi. Não, Lembra desse lance? não gosto de lembrar. Aí, mais um lance também que eu falei ali, não é possível, cara. Tem que Indicativos, ser, né? umas Uns coisinhas detalhes. que vai acontecendo que a gente vai... Ali também, quando aquela bola bateu na trave, que voltou na minha mão, sabe aquele alívio? Eu falei, agora não tem mais jeito, não, vambora. Tem um momento que se você sabe que vai acontecer, que tem que acontecer. Aí chega o Santos tinha perdido o primeiro jogo da semifinal contra o Fluminense, todo mundo já dava o Fluminense. Aliás, se fosse Botafogo e Fluminense, Botafogo teria vantagem de 2 empates, por ter feito melhor campanha. E chega um Santos que vence o Fluminense por 5-2, com o Giovani jogando aquilo tudo, o próprio Edinho, né, filho do Jameli. impressionante. Jameli, Camanducaia, Marcelo Passos. Marcelo Passos foi o que deu mais trabalho, né? O time do Santos Batendo era aquelas muito bom. faltas lá maluca dele lá, porra. Muita que- curva, né? Isso. Porra, pelo amor de Deus. Mas Aquele assim, cara batia falta pra caramba. Ele lembrou bem, né? E assim, ficou todo um ambiente quando o Fluminense faz o 4-1 no primeiro jogo contra o Santos e o Santos reverte, aí meio que a mídia, de uma forma geral, assim, se reverteu. meio que lá, a nossa concentração em São Paulo, cara, assim, a gente não escutava, ninguém escutava falar de Botafogo. Não tinha Botafogo na mídia, só tinha o Santos, os caras de cabelo pintado, a Vila Belmiro com barril de chupa pra tudo quanto é lado. E a torcida mesmo já fazendo festa. Eu falei, caramba, não é possível, cara. Os caras já ganharam. A nossa conversa era só essa, assim, de um dia pro outro. Pra você ter uma noção, a gente não teve pré-eleição. O Paulo Torre não fez pré-eleição. O Paulo Torre só destacou os comentários. Já fizemos tudo que tinha que fazer. Vocês estão vendo o que eles estão falando? Eles já ganharam. Vamos lá. Porra, arrepiava quando chegamos no Pacaembu, que sendo hostilizado ainda, os caras batendo no olho, fazendo bagunça. Meu irmão, falei, esse cara não vai ganhar, não. Que muita gente considerou o 2-1 uma vantagem pequena, né? Porque E eles tinham revertido contra o Fluminense. ainda saiu vibrando aqui. Saíram perdendo no Rio. Achando que estava ganho já. O Gonçalves foi que saiu, porra,
puto da vida, que pediu a torcida para festejar, né? Porque tinha ganho, com razão, né? E entre a gente, cara, a certeza era grande de que, porra, eles poderiam até ter ganho. Sim. Mas se você não tivesse tido... Não ganharam, não levaram, não tinha... Assim, eles podiam jogar mais 90 minutos ali que eles não ganhavam aquele jogo. Aquele jogo, claro que por ter sido um título, ele fica muito marcado pra você, porque você agarrou demais. E o goleiro, numa trajetória de vida, tem várias partidas. Só que, assim, de grau de dificuldade das defesas que você fez, da importância do jogo, evidentemente... Foi o jogo da tua vida, assim... Foi o que marcou, né, cara? Mas teve algum outro jogo que você pegou tanto quanto naquele dia? Teve. Teve alguns jogos contra o Vasco, contra o Flamengo, teve alguns contra o próprio Grêmio, lá em Porto Alegre, teve alguns jogos contra o Inter. Você agarrou tanto quanto em quantidade. Mas, assim, é jogos que não tem tanta repercussão quanto teve na final, né, cara? Mas eu fiz, acho que se não me engano, em 97, nós fizemos... Campeonato Estadual de 97. Sim. 3 turnos. Vamos chegar lá. Então. Teve vários jogos que, tinha que trabalhar mesmo, porque senão a chapa esquentava. A gente falando sobre 95, queria falar... Teve 96 também. Eu queria falar, não. Quem vai falar é o Gonçalves. Né? O Gonçalves deixou um depoimento aqui. Vamos botar na tela para você. Vai fazer eu chorar aqui não, hein, cara. Olá, amigos da Botafogo TV. Que alegria saber que vocês estão aí no estúdio com esse ser humano fantástico que é o nosso Wagner. Sem dúvida, um dos maiores goleiros que eu tive a oportunidade de jogar ao longo da minha carreira. Um ser humano espetacular. Eu até me emociono de poder falar do Wagner, porque ele foi muito importante na conquista de 95 e também foi muito importante para a minha carreira, né? Porque graças ao Wagner e os demais companheiros daquele time de 95 que eu pude chegar depois na seleção brasileira. E o Wagner sempre me passou muita segurança durante os jogos. Era um goleiro em que eu confiava plenamente. Confiança, assim, 100%. E nós convivemos juntos durante vários anos, né? Tivemos muitas alegrias juntos. Passamos também por algumas frustrações, né? Algumas derrotas, mas isso faz parte do esporte. E o importante foi que nós conseguimos, naquela época, formar um grupo muito unido, muito forte. Temos, logicamente, várias histórias, mas eu acho que, assim, uma que me vem na memória agora é em relação ao Iranildo. Acho que foi o Wagner, né? Acho que foi você que colocou, Wagner, o apelido nele de Chuchu. E o Wagner pegava muito no pé dele. E quando a gente fez aquela surpresa para o Iranildo, que nós presenteamos a ele com a Brasília, né? Porque ele gostava muito dos Mamonas Assassinas. E eu me lembro que aquele dia o Wagner pegou muito no pé dele. E pegava sempre, né? Encarnava muito, brincava muito com ele. E aquele grupo realmente foi maravilhoso. Me veio à memória agora a imagem daquele momento, né, de todos nós ali brincando com o Iranildo e com a Brasília lá dentro do campo, a Brasília amarela dentro do campo, e o Wagner pegando no pé dele, dando cascudo na cabeça dele. Fala aí, Wagner, foi muito bom, né, amigo, aquele momento, e aquela união que nós tínhamos era sensacional. Te desejo toda a sorte do mundo, que Deus continue te abençoando muito, você e sua família, e que vocês tenham um ótimo programa. Valeu. Saudações alvinegras. Pô, saudações, boa, né? Surpresa boa. Grande zagueiro, grande ser humano. Pô, ele e o Gotardo, cara, não tem nem palavras para falar desses caras. Segurança ao extremo. Eu tive outros companheiros na zaga, né? Mas a melhor zaga que eu joguei no Botafogo, Gotardo e Gonçalves, e depois o Jorge Luiz, 98. com o Gonçalves. Se eu não me engano, com o Gonçalves, que o Gotardo foi pro Paulo. Cruzeiro, né? O Gotardo. O outro zagueiraço também. Sai pro Cruzeiro, e assim, campeão até da aí Libertadores. tinha os alternativos. O alternativo, assim, reserva imediato, vamos colocar assim, que era o Groto.
O Guto também não deixava a desejar, não. Entrava, toda a partida que o Guto entrava muito bem, muita segurança. Jogava sério, né? Entendeu? Esses caras, pra mim, como zagueiro, dentro do Botafogo, foi os que... Os outros... Tem o Sandro também, não? Nosso guerreirão, né? Teve aqui. O Sandrão também é um cara também que a gente tem que enaltecer ali na defesa também, que foi um cara... Os outros... Os outros são os outros. E o Chuchu e os cascudos aí dessa história? Ah, cara, porque o moleque, pô, ele era pequenininho, né? Franzino, e aí veio na minha cara, porque eu tinha essa coisa de olhar pra pessoa e... Botar apelido. Eu falei, porra, parece um Chuchu, né? Pô, sem graça, não tem... né? Aí eu falei, vai ficar Chuchu. Chuchu foi pegando e foi embora. E ele aceitou na boa. Aceitou na boa? Porque normalmente o apelido ele pega quando a galera não gosta. Não, né? E o pior depois foi quando o Joel veio, né? Que aí enfatizou ainda mais o apelido, né, cara? Joel Santana, quem deu uma... E foi de Chuchu até o fim da carreira. Se cruzarem com ele na rua aí é capaz de... É, Chuchu, é. Até hoje, quando a gente encontra, é Chuchu. Mas é legal. Essa história que o Gonçalves colocou aí foi bacana, porque para mostrar, né, como é que era a nossa união, né? Era dessa forma mesmo, todo mundo brincava, todo mundo se ajudava, entendeu? Não tinha tempo ruim pra gente, não. Se na defesa você fala do Gotardo, no ataque o Túlio entra como um dos maiores atacantes. Túlio e Donizete foi a dupla que mais... É impressionante, né? Pra gente, assim, nos anos 90, eu tinha 12 anos, era algo inacreditável. Não, por exemplo, o outro também, eu não lembro se eu joguei um pouco com ele, mas acho que não. O Dodô. Dodô é o outro também que veio e deu 2001. Eu já tava fora. 2001. Não, 2001 não. 2001 eu saí. Eu saí em 2002. Ele veio em 2002. A primeira passagem do Dodô em 2002. 2002, pós, 2002. Não, segundo. Primeiro semestre ainda tava. Eu ainda joguei um pouquinho com ele. Então você pegou o Dodô, uma passagem. Rio São Paulo e o Copa do Brasil e um pedaço do estadual. Que eu joguei menos em 2002. Quem jogou foi o Kleber. Verdade. Que veio do Atlético. Atlético veio, aí o Abel deu a preferência por ele. Né? Mas o Dodô você percebia que ele era diferenciado. Ele era diferenciado. Entendeu? Dodô, Túlio e Donizete. O que o Túlio fez ali pelo Donizete na final no Pacaembu é algo... Pra você ver como é que era o grupo, né? Sim. E ele mesmo falou, olha, Doni, você vai jogar e eu vou jogar na sua posição e você vai ficar na minha. Eu vou correr pra você. Ele falou. Isso é maneiro demais. É fato. Isso aí ele falou mesmo. Não, pode deixar que eu vou correr pra você. E correu, né? Eu nunca vi o Túlio correr tanto na minha vida quanto correu aquele dia. O que mostrava o quanto o Donizete tinha que correr, né? Tinha que estar, porra, ali. O Túlio jogou de Donizete e correu mais do que todos os outros jogos. E o Túlio falou também. Vamos ver o que o Túlio tem a dizer. O apelido, Maninha. Outro apelido. Fala, meu amigo Wagner. Aqui é Túlio Maravilha, goleiraço, campeão de 95. É o famoso Maninha, né, Maninha? Maninha para os íntimos, né? Não é qualquer um que chama você assim, não. Então, falar do Wagner é lembrar o título de 95, né? Esse não tem como confundir. Naquele jogo lá, principalmente no Pacaembu, o jogo final, onde a gente conseguiu um empate. Eu fiz o gol no primeiro tempo, eles empataram no segundo. Aí, meu irmão, aí acabou. Personagem, protagonista daquela final chama-se Wagner. Você mesmo aí, Maninha. Defendeu tudo. E olha que o pessoal falava que você não enxergava à noite, hein? Imagina se enxergasse. Defendeu de mão trocada, na ponta dos dedos. Giovani saiu na cara do gol várias vezes. Falta do Marcelo Passo, você lá na gaveta, aquela ponte, né? Os fotógrafos adoram tirar aquela foto, você lá espalmando para fora. Então, quer dizer, você é o grande responsável por aquele título de 95. E esse ano está completando 30 anos. Então só temos que comemorar, né, Maninha? Parabéns, felicidade sempre. Estaremos juntos sempre, hein? Vamos lá no seu bar lá. Aquele camarãozinho, temperado, da hora. Beijão pra você, Maninha. Tamo junto, hein? Parabéns sempre. Saúde. Tivemos juntos agora, um tempo atrás aí, chamei Gotardo, Leandro, Jami. Aí, pô, ele fez uma bagunça lá, fez uma baderna lá no bar. Nossa, brincalhão, brincou mesmo. Aí até brinquei com ele, que ele tomou Red Bull.
Pronto. Eu achei que aquele Red Bull tava batizado, não é possível, cara. Acelerou de uma maneira que foi mole, não. Mas é legal aí, pô, ter esses caras como amigo, né, até hoje, ter esse contato. E assim, o que me chamou a atenção nesse vídeo do Túlio, né, ele sempre foi o protagonista. E ele, nesse vídeo, ele fala que você foi o protagonista daquele jogo. E assim, ele foi o autor do gol, ele era o artilheiro do time, ele era o mais midiático, né, em entrevistas, capas de jornais. E assim, o peso de ouvir o cara que foi um dos protagonistas da campanha como um todo, falar que naquele dia você foi o homem do jogo. Fazer o quê, né? Tinha que fazer algo, tinha que aparecer, né? Tinha que dar conta do recado. E graças a Deus, cara, feliz por ter participado desse grupo, né? E ter esse pedacinho dessa história com essa camisa é maravilhoso ter esse reconhecimento. E depois de um 95 como esse, eu acho uma injustiça ele não ter tido mais oportunidades na seleção, né? Na verdade, eu não tive nenhuma, né? Nenhuma, né? Não sei porquê, mas podemos colocar. É uma coisa que eu pouco falei, né? Mas se você botar de 95 até o final de 98, né? A gente fazer um apanhado aí, eu estava entre os 4 dentro do contexto aí com relação à Tafarel, Dida. posição. Um exemplo. Tafarel, unanimidade. Dida, né? Não precisa nem falar. Tinha o Carlos Germano, na época, que estava naquela transição de Vasco, Santos, e joga, não joga, aí indo para a seleção. Adoro o Carlos Germano, ele sabe, pô, sou fã dele também. Mas era uma época em que o terceiro goleiro, vamos colocar assim, poderia ter dado uma oportunidade para o Wagner. Ponto. O Carlos Germano sem contrato indo para a seleção. Nada contra o Carlos Germano, que entendam isso. Uhum. Né? O Klemer foi também. O Fábio Noronha foi, sendo da base, um jogo amistoso que teve, levou. Pô, Fábio Noronha é um cara também que eu admiro, mas na época estava na base, foi chamado no aeroporto para completar um elenco. Você acha que tinha um olhar diferente pro Botafogo em si? Eu não sei se era pro Botafogo ou se era pro Wagner, né? Eu acho que era pro Wagner, porque o Gonçalves foi convocado, o Iganildo foi convocado, o Beto foi convocado, o Túlio foi convocado. De repente... Devia ser pessoal, entendeu? Alguém ficou puto comigo lá na CBF por ter sido campeão brasileiro em 95 e depois não quis mais saber mais. É vida que segue, né, cara? Eu tava vestindo uma camisa de um grande clube e eu tinha que continuar a minha trajetória. Mas faltou sim esse pedacinho aí dentro da minha carreira, mas já passou. E falando nisso, né, depois de 95 vem 96, tá essa cidade maravilhosa, Botafogo invicto, que era um campeonato carioca, depois fizeram outro campeonato carioca, mas foi a primeira competição pós-título. Eu queria que você falasse até... Pensando em agora em 2024, 2025, como é que é a temporada pós-título brasileiro, né? Que vocês tiveram ali, chegando a cidade, veio o Bentinho, né? Sim. Que veio jogando bem. Pro lugar ali praticamente do jogador. Ele fez o 96, 97, acho que 98 também, em São Paulo, né? também. Ele tinha vindo do Japão, né? Sim. Ele estava no Japão e fez uma campanha boa com a gente ali também. Pô, ajudou bastante também. Cara de grupo também, muito bom de grupo, bom jogador. Acrescentou bastante naqueles anos que passou com a gente também. O elenco de 96 ele já dá uma mudada na comparação. Porque saiu 95, o Jami, né? acho que, se eu não me engano, o Jami foi embora. Acho que o Beto também foi embora. O Sérgio Manuel também, se eu não me engano, foi e depois voltou. Desmantelou o time todo, né, cara? Ainda ficou o Gotardo, ficou um pouco ainda com a gente. Mas aquela mudança realmente dá uma derrubada. O nosso treinador também foi embora. Aí começa aquela coisa, vem um, vem outro, vem um, vem outro. Aí vem os caras com umas ideias de jirico, vamos dizer assim, os caras que querem inventar. Entendeu? A verdade é essa, tem uns caras que querem inventar, não quer fazer o trivial. Em vez de ajudar, atrapalha. Aí até a gente se reorganizar para começar uma temporada novamente boa, foi difícil, entendeu? 97 encaixa, né? 97 com o Joel, foi Santana. melhor, entendeu? Fizemos, ele montou o grupo, né? E se você não sabe, eu quase estava fora daqui. Então conta essa pra... Quase estava fora desse grupo. Conta essa pra gente. Porque, problema de renovação de contrato, primeiro, né?
E também, né, pintou, na época ainda pintou algumas coisinhas, mas aí o Botafogo decidiu não... Tentaram levar o Wagner da gente. E o Joel também tinha, assim, uma preferência para o outro na posição. Acho que não era eu que era para estar. Mas depois, com o trabalho, vivendo, né, o dia a dia, o treinador de goleiro na época que veio já me conhecia, sabia como eu trabalhava. Aí ele abraçou e virei filho dele. Mas para conquistar o homem foi duro. E graças a Deus aí eu permaneci, né? Fizemos também um ambiente bom naquele ano. Grupo bom, Dejaí, Ailton, Pingo, Marcelinho Paulista. Marcelinho, Sorato fazendo muito gol. Sorato também Dimba. fazendo gol, Dimba. Aquele campeonato Aí carioca é importantíssimo. Foi um grupo também formado assim que, pô, deu uma liga, entendeu? Sim. Fazíamos aniversário de filhos, cara. Todo mundo participava, ia todo mundo nas festas. Né? Numa dessas festas até o pau quase comeu com um dos laterais na época. Ixi. Quanto? Aniversário do meu filho. Eu fiz um aniversário para todo mundo ir, né? Aí, não vou falar o nome não, mas tinha um lateral que estava no grupo e estava insatisfeito com o treinador, com o Joel, né? E o Joel na época gostava de um whiskyzinho e tal, botei a garrafinha dele lá. Chega esse lateral, pau da vida com ele, cara, arrumou uma confusão No evento de família. Uma confusão no evento de família, queria brigar com o Joel dentro do aniversário do meu filho. Nossa. E a reação do Joel? Não, o Joel ficou na dele, o Joel segurou a onda. Né? Só o outro que se exaltou muito junto com a esposa, aquela Se coisa já não toda. jogava antes disso, aí Aí que acabou. nossa. Aí tiramos ele, né? O lateral acabou saindo da festa, foi embora e a festa continuou. Mas o pau quase comeu nesse aniversário. Mas aí a gente tava falando... Esquentou o clima. A gente estava falando desse título, né? E é uma competição pro torcedor que hoje em dia... Tenta explicar. Tenta explicar esse O campeonato. torcedor que fala que hoje em dia o Campeonato Carioca tem um regulamento estranho, que aí não entende e tal. Durante muito tempo, né? Era campeão da Taça Guanabara contra campeão da Taça Rio. Se fosse o mesmo time o campeão das duas, já acabava o campeonato. E na época, né? O doutor, Inventaram o mais um saudoso terceiro ex-presidente do Vasco, Eurico Miranda, na época ainda vice de futebol, junto com toda a turma da federação na época, o Botafogo ganha o primeiro turno com 100% de aproveitamento, é bom dizer. Né? Às vezes o pessoal fala invicto. Não, existe uma diferença entre ganhar Vencendo o Flamengo. todos os jogos e empatar alguns jogos, o que continua sendo uma grande campanha. Uhum. No segundo turno, aí sim, o Botafogo é campeão invicto, não vence todos os jogos, mas segue sem perder, e surge um famigerado terceiro turno. Como é que os jogadores receberam isso, assim? Do nada tem que jogar um terceiro turno. Antes disso teve aquela confusão do uniforme em São Januário. Short preto, short branco. Porra, Que já deu uma... E ele que zumbava, né? Sim, e ele muito. que zumbava. Ele, assim, tem uma história rapidinho Conta. minha com o Vasco, né? Cara, eu ia casar em outubro de 90 e eu era do Bangu. Esse senhor, ele não botou o jogo pro horário do meu casamento para eu não ir pro jogo. Eu tive que mudar tudo. Todo o teu casamento pra jogar e casar. Pra poder jogar, porque eu não podia ser. Eu tava, né, querendo jogar, querendo aparecer, mas tinha marcado uma data que fora do. Cara, eu não sei como esse cara descobriu, ele botou o jogo do Vasco contra o Bangu no dia e no horário que eu ia casar. Você pensa num cidadão desse. Prejuízo. Te complicou a vida. Você perdeu um dinheiro, né? Não, eu tive que marcar pro dia seguinte, consegui marcar pro dia seguinte, né? Mudar tudo. Tua mulher, buffet, tua família. Tudo, mudei tudo pra poder, ter o casamento no dia seguinte, jogar. Pós o jogo, pra poder eu conseguir jogar. As artimanhas. E aí ele ainda deu azar, né? Deu Bangu. Deu Bangu. Sensacional. Peguei tudo nesse jogo aí também. Aí você entrou também com sangue nos olhos, Nossa, né? Era pra eu estar casando agora, quer que eu agarre então? Não vou agarrar. Não passa aí, nada. Porra, ganhamos, joguei. E agora depois essa confusão com ele também, deu uniforme, cara. Aí ele deu azar também, perdeu de novo. Deu o Botafogo. Deu a gente. E no Campeonato Carioca inventaram o terceiro turno. Aí o Vasco levou o terceiro turno e a final Botafogo e Vasco. Aí deu a gente de novo, né? Deu azar de novo, né? Teve dança de bundinha, aquela coisa toda. Aquilo lá foi ótimo pra gente. Estímulo. Estimular a gente. E foi um jogo também que, pô, eu apareci bastante. Sim. Entendeu? Foi 1-0 o Vasco no jogo da rebolada do Edmundo. 1-0 e depois a volta só deu a gente.
E aí, O Edmundo ainda tentou fazer uns golzinhos dele lá, mas aí não tinha jeito, não. Porque assim, o Botafogo vence um Vasco que viria a ser, era o time campeão brasileiro e seria campeão da Libertadores daquele ano, né? É isso aí. Não foi qualquer Vasco que o Botafogo bateu, né? Tinha um timaço, né? Brasileiro. É de 97, De é o campeão era um timaço. do Campeonato Carioca e no ano Não, seguinte viria a ser time- campeão da Libertadores. Mas só que a gente também botava quente. O Pingo, o Dejaí, Ailton. Meio campo era- Jair era sacanagem. Meio campo era jogava muito forte, cara. né? O Jair era sacanagem. O Dejaí abusava da bola, essa que é a verdade. Acho E que- esnobar, igual o seu Leônidas, né? Leônidas que falava, esse rapaz abusa da bola, ele esnoba a bola, não é possível, como é que consegue? Seu Léo falava muito assim com alguns jogadores que via que a categoria era refinada, né? Ele usava muito esse palavreado. Sabe o que a gente pulou, Cadu? O quê? E eu quero muito saber se o Wagner me conta alguma história disso. O Tereza Herrera. Pô, Tereza claro. Herrera, 96. Botafogo contra a Juventus. Não quer saber. Botafogo contra a Juventus. Cara, assim, Com o o uniforme Tereza do La Herrera, Coruña. o Tereza Herrera lá, assim, nós fomos tratados também como patinho feio, né? Chegamos lá, assim, fomos bem hospedagem, tudo direito, tal, mas assim, ninguém dava ênfase pro Botafogo. PSV, Juventus tinha sido campeão, né? Sim, O PSV e o La Coruña, time da casa. o time da casa. E o time da casa estava naquela época que estava chegando, se eu não me engano, Bebeto. mas não jogou, né? Era um time forte. Mas aí Donato. ainda estava em Mauro formação. Silva. Esses jogaram, que já estavam lá há mais tempo. Os contratados recentes não participaram desse campeonato. Mas assim, o entorno era muito só os caras, né? Era só a Europa, não tinha nada com a gente. Ninguém falava do Botafogo, ninguém falava do Túlio. Não tinha comentário. Tá bom, deixa os caras. A gente treinava na chuva num campo lá que eles botaram a gente para treinar. Nem lembro como é que era, não tinha. Vocês lembram quando a gente treinava em Maricá, ia sair assim para treinar em Maricá? Sim. É assim, nós fomos Afastado. nós fomos treinar num campo assim, afastado. pra Fora do ninguém- evento, né? Pra Patinho ninguém ver a feio. gente, Beleza, acabou. Vamos embora, vamos pro jogo, meu irmão. Vai pro jogo, aí a chapa esquenta também de novo e foi indo. Deram azar Deixou também. a gente chegar. E assim, o pessoal falava assim, botou a taça na mesa e a gente via, a gente Queria. queria, a gente ganhava. Ele foi assim, botou o Tereza Herrera lá contra o Juventus, antes do tempo, o troféu já estava lá, a torcida já estava falando que era, beleza, vamos lá. Aí arrebentamos eles também. Também um outro jogo assim que a tua trajetória de grandes atuações apareceu também, né? Ali eu peguei 2 pênaltis, né? É. 2 pênaltis. Os caras fizeram até uns gols espírita. 4x4 no tempo normal. Gols 3 espírita. gols do Amoroso. É. Um do Vieri. Porra, e tudo gol espírita, sem. O Vieri Nossa, viria a ser um dos grandes atacantes da história do futebol europeu e Se italiano. eu não me engano, acho que é Ele faz um pênalti gol. dele. Ele- Mas perde um pênalti, se eu não me engano, ele. agora não me recordo. Eu acho que ele é um dos que Um perde dos que perde pênalti. Eu pego, Mas era uma Juventus. eu pego 2 e um vai pra fora. E assim, os que eu peguei foi o que decidiu e trouxe uma taça, tá lá em General. E a lembrança dele do Tereza Herrera tem a lembrança, né, do E Botafogo. a história do uniforme, cara. Do uniforme do La O Coruña. uniforme tem duas situações. Eu fui o único que joguei com a camisa do clube, né? E eu imitei depois a camisa deles, uma camisa antes que eles jogaram contra o PSV. Uma camisa que eles jogaram com uma estrela azul assim Sim. no ombro. Eu trouxe aquela Camisa. camisa para mandar pra fazer. a finta fazer. Eu lembro dessa camisa aqui no Botafogo. Foi Uma estrelona aqui, inspirada branca. com a estrela da Juventus. Camisa bonita, azul, com a estrelona amarela. Deles era amarela. Amarelo. Né? Eu falei, amarelo eu não quero, eu quero a estrela solitária no meu peito. E até pra contextualizar, né, Botafogo e Juventus estavam na final e os dois com camisa listrada em preto e branco. Não, mas, daria mas eles tinham Eles azul. tinham alternativa. Eles tinham alternativa. A gente não. A gente Já realmente, levou a a gente preto e realmente levou no pau da beirada. Não, o time. Até para treinar, meu irmão, quando chovia lá, pô, o uniforme tava molhado. Teve dia lá que a gente não pôde treinar porque o uniforme não estava seco, não tinha difícil, uniforme. né? Porque, por exemplo, o hotel não tinha uma estrutura assim para lavar e secar rápido e mandar pra gente. Então, assim, os caras foram, 5, 6, 10 uniformes, os caras, né? E a Juventus não quis trocar. E tinha. Aí o Antônio Clemente, né, na época, né, o saudoso Antônio Clemente, correu pro lado, correu pro outro, não vai ter jogo, e como é que faz? Apareceu uma alma boa lá do La Coruña, tem problema?
Aí o Clemente chegou pra gente, problema nenhum, vamos vestir, vamos pro pau em cima deles também. E a torcida do La Coruña veio E a pro nosso torcida lado. veio pro nosso lado. Porra, foi ótimo, né? Ambiente Ganhamos cara, Jogamos em casa. ganhamos torcedor. E, pô, graças a Deus, deu tudo certo. Que história maravilhosa, né? Pô. O time tinha Del Piero. Del No Piero é ataque sensacional. Vieri. O goleiro deles era o Peruzzi. Peruzzi. Era o segundo da Da Itália. seleção. Vai, É, tá goleiro. 98, Não, a Juventus essa Em época. 94 ele era o Em reserva 94 ele é reserva, 98 ele vira do... titular. titular. Túlio Maravilha faz 3 gols. Isso é sensacional. 3 gols do Túlio e um de Souza. Esse jogo aí é realmente... Foi de Souza França. de falta? França de falta, França. França. Que era um baita de um jogador França e também. Souza era... O França também jogava muita bola. Nesse meio campo aí que a gente tava falando Volante, de 97, 98, um time que encaixou. Jogava muito. Seguindo na cronologia do que a gente tava falando dos títulos, aí a gente chega em 98, o Rio-São Paulo. Até você falou há pouco do Jorge Luiz, né? Fez Jorge, parte daquela campanha. E o Rio-São Paulo era um campeonato muito legal, né? Era a nata, né? Maravilhoso de se jogar, cara. Rivalidade, Porra, Rio-São nossa, Paulo. Isso podia continuar, perpetuar, porque é um campeonato que, né? Era O rapidinho, jogador né? gosta de jogar, né? Pelo menos a gente gostava de jogar esse campeonato, né? E foi rapidinho e também deu, graças a Deus, deu a gente. Só não deu a gente depois aí, depois o São Paulo veio e foi as 2001, forras, mas aí ele vem 2001, as forras. Faz 4x1 aqui, e depois Kaká 2x1 estreia. lá. 2 Foi gols do na Kaká época no do Morumbi. Kaká, que aí Ele apareceu, Isso, saiu do banco, fez 2 gols e virou o virou Kaká. o Kaká, que é o Teria a Kaká. oportunidade de virar o Kaká em outras situações, mas ele aparece pro mundo. Justamente. Lamentável. Não dá pra gente dar sorte todas, né? Ganhar Não todas. dá, é verdade, mas Faz parte, faz né? parte. Mas o Rio São Paulo de 98 também é uma caminhada legal. Zé do gol, Leandro Eugênio na lateral esquerda, uma molecada da base. Bebeto, Túlio. Bebeto. Teve uma mescla aí, Teve uma o mescla Bebeto legal. também fez um baita do campeonato com a gente. Bebetinho aí, pô, ajudou pra caramba, né? Tanto em 98 quanto em 99, né? Aquele fatídico Copa do Brasil que... Mas o Cadu quer perguntar sobre 99 do pênalti contra o Palmeiras, é isso? Eu queria falar de 99 da campanha, né? Assim, a gente fala de 99, o torcedor do Botafogo, assim, todo mundo, é um ano que a gente se olha e, putz, mas a campanha é muito legal. Ela é muito boa. bacana, ela é muito rica de coisas bacanas e pra você foi mais uma campanha rica de pênaltis defendidos, né? Porque a gente recentemente fala muito do Gatito, que pegou muito pênalti pelo Botafogo e tal. Aquela Copa do Brasil de 99, você também... nós passamos, se eu não me engano, em 3 ou 4 fases de por pênalti, né? Atlético Paranaense, aí depois o Palmeiras. E o jogo do Palmeiras é um que eu queria falar contigo, mais um desses casos, né? De pegar um time campeão da Libertadores, assim, com jogadores renomados, e aí o jogo de volta, uma chuva no Maracanã, Botafogo e Palmeiras, vai pros pênaltis. E aí o Botafogo perde o primeiro pênalti, e o primeiro batedor... Foi Sandro, coitado. E o primeiro batedor do Palmeiras era um dos melhores batedores de pênaltis do futebol da época, que era o lateral direito Arce, o paraguaio. E assim, numa disputa de pênalti, você perde o primeiro e o adversário abre 1-0, meio que complica pra todo mundo assim no psicológico. E aí... Foi Arce e Rogério que perdeu. Arce e Rogério. Wagner, queria que você falasse dessa disputa de pênalti do Maracanã, do Botafogo contra o Palmeiras, que era o time da moda também. O engraçado, cara, assim, teve o jogo e tal, assim, e eu, assim, o time do Palmeiras era um timaço, né? Um timaço. E assim, quando a coisa vai chegando pros pênaltis, né? Eu falei, beleza, vai chegar pros pênaltis, eu acho que vai dar. E quando acabou o jogo, que nós fomos pro pênalti, teve uma situação, não sei se ele estava começando ou não estava, o Marco estava nervosíssimo. São Marcos também viria a ser um Depois Já era um catador de pênalti. mas aquele dia ele estava pilhado demais. Eu Você tentei sentiu falar isso ali? com ele, eu tentei cumprimentar ele deu uma esquivada assim. Aqueles caras que é meio supersticioso, não gosta de falar um com o outro em certas situações. Eu falei, pô, o cara tá nervoso, cara. Um timão desse aí, o cara tá nervoso, tinha que estar tranquilo, né? Eu falei, então vamos ver o bicho que vai dar. E, porra, deu tudo certo também, graças a Deus. Mas umas coisinhas que acontecem que às vezes você, né? Até marca. se estimula, até se Estimula, ganha porque você vai lá confiança, para tentar cumprimentar e o cara... Um que me sacaneou foi o Zinho, né? Aí brincou, né? Mas aí, ó, o Zinho chega e... Aquela resenha. Mas a vontade era ter pego o pênalti dele. O Zinho era um grande jogador A vontade também. minha era, pô, porque ele era do mesmo bairro que eu, né? É? A gente, ele é de Nova Iguaçu, então Sim. tinha aquela coisa, de vez em quando a gente jogava contra, eu conversava com ele. Então né? tinha coisa Lá da antiga Baixada. de... Não, mas assim, vocês. nada contra... Sim, né? sim, Eu, sim. por exemplo, porque ele era mais velho, então na base ele era mais velho que eu não consegui jogar contra. Na base, eu só joguei com ele depois profissional. Mas assim, a gente tinha amizade de bairro, né? Se encontrava às vezes,
entendeu? Tinha alguns eventos que ele tava, eu tava também. E tem aquela pilha do goleiro na disputa de pênalti de falar alguma graça pro batedor, né? Pra tentar entrar na eu cabeça. não gostava, não. Você não falava eu nada? Eu não falava, não. Deixava o Só cara... abrir os braços e falar assim, não vai passar. não, eu ficava na minha lá, deixava o cara quietinho, aquela coisa de ir lá na frente, chutar a bola, fazer... Você bater no canto tal, eu pego. Não. Tinha goleiro que fazia, né? Não, Apontava com... Bate aqui. Um som de gente fazia isso, eu não fazia, não. Você Eu ficava deixava só... eles ficavam só mirando a bola e... E aí tem o quê? É estudo, é percepção. Na verdade, agora é muito mais. Né? Muitos dados, né? Agora, essas estatísticas aí, que o cara vê aonde vai chutar, como é que chuta, como é que pisa. Isso a gente não tinha. A gente tinha VT, scout, né? Scout, de anotação de jogos passados. E isso os treinadores de goleiro que trabalhou com a gente aqui prestavam muita atenção e trazia pra gente. Tanto o Jorgeiro, que foi o campeão brasileiro com a gente, e o Vitor Hugo, que foi campeão estadual com a gente também. Eles tinham todas essas anotações e trazia, né? Então, algumas vezes não dava certo, mas a grande maioria, assim, e a gente treinava em cima daquilo que eles viam, entendeu? Todo treinamento nosso aí de pênalti, de jogos, era tudo muito bem elaborado pelos caras. Mas tem a hora ali que o goleiro olha... tem uma hora que você tem que decidir, né, cara? Pode larga também levar... e vai no feeling, né? Vai na sua... Na sua percepção. Na sua percepção. Falando em bastidores, tem um rapaz aí que quer falar sobre bastidores dessa época. Pô, bastidor Saudações alvinegras, meus amigos. Rapaz. Tudo bem? Vamos ver o que ele vai Sérgio falar. Manuel na área, motorzinho 95. Sei que vocês estão recebendo um grande amigo meu aí, um irmão que eu tenho no futebol. O futebol me deu esse presente, esse cara fantástico. Com todo respeito aos grandes arqueiros, aos grandes goleiros que nós tivemos na nossa história, mas esse, no meu time, é o titular absoluto. Vagnão, Paredão, campeão brasileiro de 95 comigo, meu irmão, que me sacaneava muito nos treinamentos, eu também sacaneava muito ele, e é isso que eu quero contar aqui pra vocês. Eu tinha a mania no Caio Martins de pegar algumas bolas no vestiário, quando eu via o treinamento de goleiros. Eu chegava ali quase no meio de campo, jogava umas 3, 4 bolas assim e gritava pra ele lá: "Ô mão de pau, dá pra tu encaixar alguma bola daqui ou tá difícil?" E ele ficava bravo comigo, né? Quando eu via que ele tava bravo comigo, eu falava assim: ó, pode escolher o restaurante, eu pago o almoço e janta, é só encaixar. Mas ele levava a sério mesmo. O maior goleiro da história do Botafogo, na minha modesta opinião. Esse cara jogou demais naquela final de 95, eu tenho até hoje na memória grandes defesas que ele fez. E é um cara que merece todo o nosso carinho, todo o nosso respeito. Beijão pra você, meu irmão. Todo sucesso do mundo. Logo, logo tô contigo aí no final do ano, pra gente comemorar 30 anos daquela conquista. Beijão pra você também, Fernandinha. Gabriela, obrigado pelo convite de participar. Saudações alvinegras. Beijão. Pô, perturbava o juiz da gente mesmo, cara. Porque a gente treinava antes, né? E fazia isso mesmo. De vez em quando ele perturbava. Chegava cedo pra olhar a gente trabalhar, ir lá e encher o saco da gente. Porra, mas perturbava o tempo todo. Mas também batia bem na bola, que era uma brincadeira, né? Treinar com ele era... Canhota afiada. Era pesado. Treinar com ele era pesado. Mas a gente zoava também. Quando a gente conseguia neutralizar ele, ele ficava pau da vida também. E um outro que se tornou Botafogo, né? Assim, eu acho muito legal a história dele, de não ter uma... Cria do Santos, né? Cria do Santos, né? Tem uma história vinculada ao Botafogo e depois de passar pelo Botafogo, se pararem ele na rua com o seu time, eu vou te falar, Botafogo. Dificilmente quem passa aqui não tem essa... Há pouco tempo, vou te falar um nome de recente, que se você perguntar, ele vai falar que é Botafogo. Quem? Não sei se você vai concordar comigo, Luiz Henrique. Com certeza. E até quando ele fala aqui, quando ele vem aqui... E ele é cria do Fluminense. Passou, mas viver o que viveu aqui, rapaz, o que a gente vive aqui, não tem como não tem como não gostar e passar a viver, entendeu? É dificilmente, né? Essa turma de 95, um ou outro lá, que não vou dar nome, mas um ou outro que descambou pro outro lado. Mas a maioria deles é tudo... Se não era, virou. Quando bateu isso em você, assim, que você falou, sou Botafogo? Porque tem a escolha, até pro torcedor, né? Sim, fui escolhido. Eu, quando fui contratado, que me deu a oportunidade, falei, eu sou Botafogo. E aí, porra, foi crescendo no dia a dia.
E graças a Deus hoje eu tenho orgulho de dizer, eu sou Botafogo. E tem um outro orgulho, né? Que é ser ídolo de um clube desse tamanho, né? Que tem tantos ídolos, né? O muro dos ídolos, assim, ter o desenho lá. Porra, imagina, cara. Cruzar com o torcedor na rua e tirar foto. 30 anos. Por exemplo, eu vivo isso até hoje, né, cara? Eu vivo isso até hoje. Eu trabalho em comércio, né? E agora, há pouco tempo mesmo, eu fui numa festa de um grupo de torcedores lá em Itaipuaçu. Meu irmão, os caras, ninguém esquece o que a gente viveu aqui dentro do Botafogo, o pessoal idolatra, todo mundo reconhece, entendeu? Eu não sei os outros, mas eu, particularmente, meu irmão, tenho muita gratidão pelo Botafogo. 30 anos depois, né, assim, a impressão que eu tenho é que quando você tem um grande título, você acha que você vai ser lembrado, que você vai entrar pra história. Quando passa 30 anos depois, você ainda é lembrado, você tem certeza. Muita coisa, porra. Pelo amor de Deus. 30 anos parece que foi ontem. Entendeu? Parece que foi ontem. Ninguém deixa de lembrar todo aquele... Né? Só a molecadinha que não viveu, mas... A faixa etária de 30 anos mesmo, de 35 anos... Foi o que eu falei no início. 35 a nossa geração, né? Ninguém esquece. Eu fui numa festa agora, que eu falei... Porra, só... Tinha mais de umas 500 pessoas. E todo mundo querendo tirar foto, todo mundo querendo abraçar, todo mundo querendo autógrafo, como se tivesse acontecido agora. Eu acho que esse respeito que vocês trazem também como jogadores, que trouxeram também nessa época, a gente vê aí o André Silva, o lateral, o Jamir sempre junto lá no clube, enfim. Isso eu traz só não vivo mais porque eu tenho meu negócio. Tua rotina. Vou até te cortar, Sei eu tenho minha rotina. Mas, por exemplo, eu trabalhei aqui em 2010, eu ainda tenho o título de 2010, estadual de 2010, né? Tem resto. Sim. Com o Jefferson. Eu queria ter continuado, né? Eu não sei porquê, uma adversidade lá dos dirigentes da época não deixou. Por mim, eu tinha ficado, cara. Eu tava vestindo essa camisa até Viveu o até Botafogo. morrer. Como é que foi ano passado pra vocês? Onde é que vocês viram? Porra, maravilhoso. Fala sobre... Agora é o seguinte, por exemplo, jogo, eu ter, igual ano passado, né? Essas decisões aí, eu me isolo. Não foi com ninguém, não? Não. Eu fico sozinho na minha, torcendo. Porque eu não gosto de falação, eu gosto de ver o que está acontecendo para poder depois fazer comentário, entendeu? A pessoa me pergunta, não é assim, foi desse jeito, assim. E aquela expulsão no início do jogo, e os caras fazer o jogo que fizeram, porra, imagina se tem nego te buzinando no ouvido e tem torcedor que tem, acontecer logo com o Botafogo, aquela história. Mas não, vamos ter calma, vamos esperar. E né? você ficou calmo na expulsão? Não fiquei calmo. O Sandro falou assim. Não fiquei calmo, não. Eu nem ninguém. Eu sabia que ia ganhar. Eu falei. Eu não fiquei calmo, não. Eu fiquei sabendo tenso. depois que fiquei aconteceu. Tenso, mas sozinho. Vendo o jogo sozinho. E o brasileiro você já viu com a galera ou viu sozinho também? A brasileira eu fui vendo naturalmente. Mas a Libertadores eu fui. Mas o jogo com o São Paulo, assim, que era, entre aspas, né? Só vencer em casa. O título parecia bem encaminhado. Como é que você... Porque, assim, foram dois títulos diferentes. Um é construído jogo a jogo, que é o brasileiro. Como é que você viu, por exemplo, Botafogo e São Paulo? Você já viu com uma confiança a mais? Já vi que ia Tava no trilho. Tava no trilho, a Libertadores não teve... A Libertadores não, né? Porra, Libertadores, Foi pauleira com Palmeiras, pauleira com São Paulo. Um pouquinho de, entre aspas, refresco foi o Peñarol. Assim... Eu tinha confiança de que a gente ia ganhar do Atlético. Assim, porque o Atlético, assim, a trajetória do Atlético no Botafogo não é muito boa. Sim. Se vocês pararem para fazer um retrospecto, o Botafogo sempre joga muito bem contra o Atlético Mineiro e, assim, eu perdi pouco pro Atlético. Eu ganhei mais do que perdi, entendeu? Então, assim, eu falei, porra, o Atlético não é time para tirar título da gente. Mas, no início, quando perde um jogador, você fala, pô, vai mudar tudo. E o treinador foi de uma sagacidade dentro da partida, meu irmão, que acho que vai ser difícil a gente ver outra pessoa fazer o que ele fez e ter o êxito que teve com relação à coragem, né? A coragem de não mudar o esquema de jogo e trazer esse título pra gente. Em alguns momentos parecia até que a gente não tinha um jogador a menos, né? Tava de igual para igual, entendeu? Porque ele, posicionou e deixou e falou, vambora, vai desse jeito, né? Fez aqui uma mexidinha aqui, outra ali e tal, organizou, deu no que deu, foi maravilhoso. Mas aí eu quietinho no meu canto e o brasileiro não, o brasileiro você vai, né? Você vai vendo o que vai acontecendo,
Enfim, o brasileiro eu sabia que ia, mas a Libertadores me deu um calafrio. Porque foi... Foi emocionante, foi punk. Né? Com certeza. Até para rever é difícil. Né? A gente está se encaminhando, infelizmente, para o final. Queria agradecer o seu tempo, eu que agradeço. Wagner. Acho que Eu que você agradeço o fez, carinho você aí, o faz pelo reconhecimento. Botafogo, pro futuro, pro passado, enfim, é algo indescritível. A gente lembra muito bem, assim, de praticamente todos os jogos, de estar juntos, de estar nervoso, mas sentir seguro com você, que botou a alma e o coração no gol de uma maneira surreal. E tem uma lembrancinha aqui. Opa! Cadê? Tá enrolado. Eu agradeço mesmo, assim, toda vez que eu sou solicitado por vocês aqui, vocês podem ter certeza, cara, que é um prazer estar aqui com vocês, né? Entrar aqui e ver essa atmosfera, viver essa atmosfera aqui, né? É muito gratificante. Esse copinho aí, você já podia fazer um convite, vender seu peixe, né, pra galera. Seu Rapaz, peixe, aqui literalmente. né? Com ele cheio de Exatamente, estaremos lá, hein? de água que passarinho não bebe, né? Pô, obrigado mesmo pelo carinho, pelo presente. Vai ser muito bem-vindo para tomar aquela água com gás. O Antônio Carlos chama de isotônico. Estarei lá, viu? Tem tempo que eu não vou. Vai ser um prazer receber vocês lá mais uma vez, se puder aparecer. Estaremos lá. Porque obrigado aí pelo carinho de sempre, né? A nossa história é gloriosa e ela é repleta de tijolinhos que são colocados na caminhada inteira, né? E tem um cara como você que fez o que fez em 95. Eu tive a oportunidade, o privilégio de estar no Pacaembu aquele dia com meu pai. Foi a minha primeira grande emoção. Então até me emociono. A história do avião de volta vocês sabem, né? Como é que foi, né? Mas pode contar de novo pra quem não loucura sabe. completa. Aquele retorno foi uma loucura do nosso presidente, né? Botar a gente sentado até no corredor do avião e... Só cabe X. Não, bota mais um pouquinho aí. Não, esse fulano tem que ir. Não, ele não pode ficar porque ele tem que ir lá resolver não sei quem. Foi sentando no corredor, foi sentando. O nosso corredor cheio de gente assim. Sveiter passando mal. Porra, tinha poltrona de 3 com 4. Só o Montenegro mesmo, só ele mesmo pra fazer essa. Mas era justa, né? Porra! Quando chega no Rio de Janeiro, a cidade tomada, aeroporto invadido. Aquele mar de gente. Eu não sei, né? A conquista da Libertadores foi grandiosa do brasileiro também. Mas assim, pela época, eu acho que teve muito mais gente na rua. Claro que, porra, maravilhoso o título de Libertadores agora, esse mar de gente na rua como foi. Mas já estava mais, se eu não me engano, mais organizado do que no Brasileiro de 95, quando teve aquela multidão de gente. A cidade não estava pronta. Isso. Não estava preparada. Isso aí. Eu acho que foi uma barulheira, né? Mas foi bacana também agora, também na Libertadores, todo mundo na rua, festejando, feliz. Caduzão, tamo junto, meu amigo. Abraço, mais uma vez um privilégio estar ao lado de uma grande figura do Botafogo aqui no Botafogo Podcast. E muitas coisas mais virão, né? E que sejam vitórias e conteúdos interessantes para o nosso torcedor. Com certeza. Wagner, te agradecendo bastante, viu? Volte sempre. Aqui sua casa, amigo, né? Eu que agradeço aí o carinho de sempre. Precisar do Wagner, estamos aqui. É um prazer vestir essa camisa. Amigo de casa, muito obrigado. Deixe seu like, compartilhe esse podcast, faça assistir os outros também. Chegue junto aqui na Botafogo TV, a nossa casa. Eu sou o Gabiru, vem comigo que dá jogo. E espero vocês lá no mercado, lá no bar do Wagner, hein? Vai ser um prazer recebê-los. Estaremos juntos. Valeu, galera. Fui!